Esse nosso caso de hoje ocorreu bem no início da pandemia. A polícia teve um pouco de dificuldade, mas por fim eles conseguiram colocar um ponto final. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário dando a sua opinião. Não esquece de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Bora pro vídeo! Gretchen Stockton nasceu em 8 de janeiro de 1969, em Doylestown, na Pensilvânia, mas depois se mudou para Nova Jersey. Ela trabalhou como professora por muitos anos por lá, antes de se mudar para a Flórida em 2006, onde lecionou em escolas particulares por mais de 8 anos, antes de decidir que era hora de mudar sua carreira. Ela aceitou um emprego em recursos humanos em uma empresa. Ela amava seu trabalho lá e fez amigos com muita facilidade no novo emprego. Ela considerava seus amigos do trabalho como sua segunda família. Em 2008, Gretchen decidiu fazer exercícios e com isso conheceu o personal trainer David Anthony. Eles rapidamente perceberam que tinham muito em comum. Ambos amavam malhar e realizar atividades ao ar livre. Na época, Gretchen estava casada com um homem chamado Jeffrey. Os dois namoraram por vários anos e se casaram em 2007. Eles tiveram uma filha juntos no ano seguinte. Amigos disseram que Gretchen nunca ficou muito feliz em se casar com Jeff, mas ambos estavam tentando fazer as coisas darem certo pelo bem da filha. David teve uma infância muito difícil. Ele era alto e acima do peso, e por causa disso, outras crianças zombavam dele. E embora ele amasse esportes, muitas vezes não conseguia participar de ligas juvenis porque era muito maior do que as outras crianças de sua idade. Ele cresceu com uma mãe solteira, tinha baixa autoestima por causa de seu tamanho. Ele era um jovem muito deprimido e raramente puxava conversa com alguém. Ele dificilmente falava, a menos que alguém falasse diretamente com ele. Em algum momento sua família ficou bem preocupada e acreditava que ele fosse bipolar, mas ele nunca foi um especialista. Logo, ele ficou obcecado por exercícios e com isso perdeu peso e ficou muito forte. Ele tinha cerca de 2 metros de altura, o que o ajudou a ganhar uma bolsa de estudos em uma universidade em São Petersburgo. Algum tempo depois de completar 30 anos, ele se tornou um personal trainer e trabalhou em várias academias da região. Em 2014, o casamento de Gretchen com Jeff chegou ao fim, e ela rapidamente começou a namorar David. Eles se casaram no ano seguinte em Las Vegas e estavam se sentindo mais felizes do que nunca. Mas as coisas mudaram em 2017, quando David sofreu um trágico acidente de carro. Ele precisou ser levado às pressas para um hospital e depois foi revelado que ele ficou com alguns danos cerebrais. A partir disso, o comportamento dele mudou bastante. Amigos e familiares perceberam que o comportamento dele não era mais o mesmo. Em 2018, ele teve um episódio em que acreditou que o fim do mundo estava chegando. Reunindo uma variedade de itens aleatórios que incluíam potes, panelas, 10 pares de sapatos, arroz e mais coisas, ele se preparou para deixar a cidade. Ele foi convencido de que o fim do mundo não estava chegando e retornou para casa. Mas mesmo assim, aqueles próximos a ele reconheceram que algo estava errado. Mais uma vez, foi levantada a questão que ele tinha o transtorno bipolar, mas ele não procurou uma ajuda. David tinha paixão por esportes, especialmente admirando o jogador de basquete Kobe Bryant. Ele até batizou seu cachorro de Kobe. A trágica morte do jogador de basquete Kobe Bryant em um acidente de helicóptero afetou profundamente o David, levando-o a uma explosão emocional no trabalho. Sua chefe descreveu sua reação como excessiva, notando que ele estava inconsolável, e até permitiu que ele saísse mais cedo do trabalho naquele dia, porque ele estava se sentindo muito mal. Mais tarde, ela disse que parecia que David considerava Kobe Bryant como um melhor amigo. Durante o casamento, David também estava gastando muito dinheiro para fazer parte de um grupo de autoajuda chamado Gratitude Training. Muitas pessoas consideram esse grupo uma seita. Ele estava tão obcecado com esse grupo que estava encorajando seus clientes no trabalho a se inscreverem no grupo, algo que sua chefe não aceitava. Ela pediu que ele parasse de falar sobre o grupo com os clientes. Era um dos muitos problemas que ele tinha no trabalho.
Na época ele trabalhava em uma academia em Stuart, na Flórida. Sua chefe disse que ele era um ótimo profissional, cheio de energia, que era a primeira pessoa a aparecer na academia pela manhã. As pessoas adoravam ter aulas com ele, mas seu comportamento às vezes causava alguns problemas. Ele era um excelente treinador, mas seu humor era instável e ele não era controlável. Ele era difícil. Eu me importava muito com ele porque ele era muito talentoso, mas era um jogo de xadrez constante com ele. Não há meio termo com ele. Basicamente, você nunca sabia como David iria se comportar, disse sua chefe em uma entrevista. Durante sua carreira, David foi demitido pelo menos 2 vezes por seu comportamento agressivo, especialmente com mulheres. Sua chefe o contratou de volta depois que ele a convenceu. Ele disse que estava trabalhando para melhorar seu humor, então ela acreditou nele e resolveu dar mais uma chance. A demissão final ocorreu em 24 de fevereiro de 2020, porque ele não apareceu para trabalhar naquele dia e deixou seus clientes do lado de fora com a porta trancada. Quando sua chefe perguntou a ele sobre isso, ele explodiu e começou a gritar com ela. Foi nessa mesma época, então, que ela decidiu demiti-lo e não iria mais aceitá-lo de volta. O que sua chefe não sabia na época era que apenas 8 dias antes, David foi preso depois que alguém chamou a polícia por ele estar armado com uma faca durante uma reunião de um grupo de apoio da qual ele participava. Quando a polícia chegou, David não estava com disposição para cooperar com eles. 4 dias depois dele ter sido demitido do emprego, Gretchen pediu o divórcio. Ela não suportava mais seu comportamento já há algum tempo. Em dezembro de 2019, Gretchen mandou uma mensagem para uma amiga que dizia: "Desejo-lhe tudo de bom e espero que ele aprenda a lidar melhor com seus problemas. Sinto-me mal por não poder ajudar, mas acho que ele precisa aprender a se amar antes de poder amar mais alguém." Ela disse que por muitas noites ia para o quarto e se trancava, com medo do David. Ela mandou uma mensagem para uma de suas amigas no final de dezembro de 2019 que dizia: "Eu percebi um pouco daquele olhar louco nos olhos dele. Aos poucos as coisas estavam ficando fora de controle." Em uma noite daquele mesmo mês, ela mandou outra mensagem para sua amiga dizendo: "Estou observando nas câmeras e esperando que ele vá dormir. Então vou descer e pegar uma faca para colocar debaixo do meu travesseiro, só por precaução, e espero dormir um pouco." Então, na noite anterior ao Natal de 2019, ela encontrou a mochila do marido e dentro estava sua aliança, seus cartões de crédito, seu passaporte, sua carteira de motorista e também havia algum dinheiro. Ela mandou mensagem para sua amiga novamente, dessa vez dizendo que estava com muito medo do marido. Poucos dias depois, ela decidiu que tinha que pedir o divórcio. Ela o expulsou de casa, trocou todas as fechaduras e colocou mais câmeras de segurança. Logo depois, ambos começaram a namorar outras pessoas depois da separação. Então, em 7 de março, a mulher com quem David estava saindo marcou um encontro com ele. Tudo parecia normal, até David colocar a mão por baixo de sua roupa. Quando ela pediu para ele parar, ele ficou furioso e gritou com ela na frente de todos, antes de sair do local. Ele precisou voltar para a casa dela, pois tinha deixado seu carro lá. Quando ela chegou em casa, ficou chocada ao encontrar as roupas de David espalhadas por toda a casa. Parecia que ele estava se mudando para a casa dela sem avisá-la. Ela o trancou para o lado de fora enquanto juntava as coisas dele. Ele estava gritando do lado de fora da casa, batendo nas portas e janelas. Ela ligou para a empresa de segurança que trabalhava ali no bairro e eles conseguiram fazer David ir embora. Apenas uma semana depois, David apareceu na casa de Gretchen, um pouco depois da meia-noite de 15 de março, quando ela estava dormindo. Ele estava gritando no meio da noite e em algum momento ela se acordou com todos aqueles gritos e foi até conversar com ele, deixou ele entrar na casa porque ele estava fazendo muito barulho e com certeza iria acordar os vizinhos. Naquele mesmo dia, ele foi pego pela polícia observando meninas que tinham 15 anos e também perseguindo essas meninas. Logo depois, a polícia revistou o seu carro e viu que ele tinha adulterado a placa do carro para que a polícia não pudesse prendê-lo. Quando a polícia revistou seu veículo, eles encontraram uma faca escondida no chão do carro, mas ele não foi preso. Apenas 8 dias depois, em 23 de março, amigos e familiares de Gretchen começaram a receber mensagens estranhas dela. "Testei positivo para o coronavírus esta manhã. Essa é a má notícia.
mas estou em uma unidade de tratamento que só lida com casos de Covid. Antes disso, Gretchen tinha ficado 2 dias sem se comunicar com os amigos e familiares. Bom dia, testei positivo para o coronavírus esta manhã. Isso significa que tenho que ficar aqui por pelo menos 2 semanas, disse ela em outra mensagem. Sua filha de 12 anos estava com seu ex-marido Jeff na época, e ela recebeu uma mensagem bem estranha da mãe. Foi nesse momento que o Jeff também recebeu algumas mensagens da Gretchen e ela dizia que estava piorando e que precisou ser transferida para um outro hospital que ficava a mais de 1 hora de distância. O Jeff percebeu que tinha alguma coisa muito errada. A forma como a Gretchen estava escrevendo as mensagens não era do jeito que ela escrevia, estava muito abreviado, e também ele percebeu que a forma como as mensagens eram escritas se parecia muito com a forma como o David escrevia. Então ele suspeitou que tinha alguma coisa muito errada. Ele foi até o hospital da cidade e viu que o carro da Gretchen estava no estacionamento com a bolsa dela ainda dentro. Então ele decidiu chamar a polícia, porque com certeza tinha alguma coisa muito errada ali. A polícia fez uma verificação no hospital e a Gretchen nunca foi internada. E também ela jamais foi transferida para outro hospital. Em seguida, os policiais foram até a casa dela, onde foram recebidos por um de seus vizinhos. O vizinho disse que ouviu gritos de uma mulher em 21 de março, mas não chamou a polícia no dia. Quando os policiais começaram a olhar ao redor, eles notaram uma substância branca que parecia com alvejante por toda a entrada da garagem, do lado de fora. Quando eles entraram na casa dela, o cheiro de alvejante era insuportável. Eles também encontraram toalhas manchadas em cima da máquina de lavar, uma moldura quebrada no topo de uma escada e cacos de vidro na cama de Gretchen. Quando a polícia vasculhou o bairro, eles conversaram com outros vizinhos que tinham visto um Nissan preto estacionado do lado de fora da garagem da Gretchen, no mesmo dia em que o vizinho ouviu os gritos. Um deles até tirou uma foto do carro e mostrou para a polícia. O carro parecia muito com o de David. A polícia também conseguiu descobrir que David estava morando com a sua mãe e ficava muito perto dali, então eles foram até lá. Quando chegaram, a mãe de David disse que o seu filho estava se preparando para viajar para a Costa Rica. A polícia entrou em contato com a empresa de telefonia do David e descobriu que ele estava em Pensacola, na Flórida. Quando eles puxaram os registros telefônicos de Gretchen, eles perceberam que o celular dela também estava na mesma área. Logo depois, a polícia encontrou o David em imagens de câmera de segurança e ele estava em uma loja vendendo joias. A última localização que a polícia conseguiu de David foi em Las Cruces, no Novo México. Ao investigarem mais a fundo, eles fizeram uma descoberta chocante. Em 1997, enquanto estava na faculdade, David usava o nome de David Anthony Del Schutte e ele assaltou uma locadora com uma arma, que era uma arminha de água. Ele foi preso e durante a prisão agrediu um policial. De alguma forma, ele conseguiu fechar um acordo e quando saiu, mudou seu nome para David Anthony. Agora a polícia de Las Cruces estava na cola dele. Logo depois, eles encontraram seu carro. Eles o levaram sob custódia, mas não tinham provas ali o suficiente para prendê-lo pelo assassinato de Gretchen. Eles ficaram com o carro para analisar. Então, eles liberaram David junto com seu cachorro Colby. Dentro do carro, a polícia encontrou 3 celulares, incluindo o de Gretchen. No carro, eles também encontraram algumas câmeras de segurança e conseguiram recuperar os arquivos que tinham nela. A imagem mostrou um homem alto andando de um lado para o outro em uma varanda, segurando um item grande. Isso continuou por 6 minutos até que Gretchen abriu a porta da casa. O homem está se escondendo atrás da porta. Pouco depois, Gretchen pode ser ouvida dizendo: "O que você está fazendo?" O homem então força a Gretchen a entrar na garagem. Ela pode ser ouvida gritando para a Alexa ligar para a emergência. Foi nesse ponto que o rosto do homem finalmente é visto claramente quando ele percebe a câmera gravando na garagem e se estica para pegá-la. Era David Anthony. Nesse ponto, a polícia já tinha visto o suficiente para saber que Gretchen foi assassinada por David. Eles emitiram um mandado de prisão para ele. Logo depois, ele foi preso. Os investigadores então se sentaram para entrevistar David. Durante a entrevista, David disse milhares de vezes que Gretchen ainda estava viva. A polícia sabia que isso era uma mentira,
mas eles não haviam encontrado o corpo dela ainda. Eles inicialmente acusaram David de assassinato em segundo grau, já que não tinham um corpo, e o entregaram a um grande júri. O grande júri decidiu aumentar as acusações para assassinato em primeiro grau, o que poderia levar à pena de morte. Foi nesse momento que a polícia se encontrou com os familiares de Gretchen, e eles disseram que estariam dispostos a fazer um acordo para poder encontrar o corpo dela. Então o promotor se encontrou com os advogados de defesa de David e eles conseguiram chegar a um acordo. David mostraria à polícia exatamente onde enterrou Gretchen e, em troca, suas acusações seriam reduzidas a assassinato em segundo grau. Ele seria sentenciado a 38 anos e seria elegível para sair da prisão quando tivesse com 81 anos. David aceitou o acordo. Foi nesse ponto que ele finalmente admitiu que a polícia já sabia, que ele havia matado Gretchen. Ele os enviou para uma casa de repouso perto de um Walmart e disse que ela estava enterrada à esquerda de uma colina, com uma grande árvore atrás da casa. 21 de dezembro, exatamente 9 meses após o assassinato de Gretchen, a polícia começou a cavar e não demorou muito para encontrar o corpo dela. O que a gente sabe é que quando começou o coronavírus, o David surtou e acreditava que era o fim do mundo. Então ele pegou suas coisas, colocou em seu carro e decidiu ir para Costa Rica, porque por algum motivo ele estaria a salvo por lá. Então ele foi até a casa da Gretchen, conversou com ela e disse que ela tinha que ir junto, porque aquilo era o fim do mundo. Mas é claro que ela não acreditou em nada disso e se recusou a ir com ele. Então a gente acredita que foi nesse momento que ele tirou a vida dela e também foi ele que escreveu aquelas mensagens ali se fingindo ser a Gretchen para os seus familiares. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível em que a gente percebeu desde o início que o David tinha muitos problemas, mas ele nunca procurou ajuda, nunca fez um tratamento e por fim as coisas deram muito errado e acabou sobrando para Gretchen, que até já tinha entrado com um pedido de divórcio. Foi um caso terrível que aconteceu no início da pandemia, onde o mundo inteiro estava um caos, mas mesmo assim a polícia conseguiu resolver esse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.